3 pessoas de áreas diferentes, justamente para dar o tom da interdisciplinaridade que nós queremos criar aqui. Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo. Suzana Kahn, que é vice-diretora da COP, o FRJ, que é do painel do clima, da ONU. E o jornalista André Trigueiro, que é bastante conhecido e que aceitou o nosso convite para prestigiar aqui o nosso evento. Então, eu queria passar imediatamente a palavra para Suzana Kahn, que vai abrir os trabalhos. Cada um vai falar meia hora e depois a gente vai passar para a plateia fazer perguntas. Mas eu acho que eu não caibo aqui atrás, Tatiana. Bom, boa tarde a todos. Espera aí, é o outro. Você vai lá em cima. Eu estou meio inibida de subir aqui nesse negócio tão bonito. Bom, como a Tatiana já me apresentou, eu sou Suzana, eu trabalho também no painel intergovernamental de mudança climática das Nações Unidas e sou atualmente vice-diretora da COP. Como vários colegas meus irão participar, né, desse curso, eu preparei uma apresentação mais geral, um pouco para dar realmente uma visão mais ampla da questão da mudança climática, da questão das incertezas associadas a isso e da importância estratégica para o Brasil utilizar, né, se é que a gente pode falar dessa maneira, a questão de mudança climática para o nosso próprio desenvolvimento. Eu acho que é importante pontuar isso, que, para nós, brasileiros, a mudança climática ela é uma oportunidade enorme. Um mundo com uma trajetória de baixo carbono nos favorece, porque a gente tem vantagens comparativas imensas. Então, é uma oportunidade para realmente nós nos tornarmos uma liderança mundial numa economia de baixo carbono. Bom, dito isso, quem é que está passando? Para quem eu olho? Você passa o primeiro? O que eu estou mostrando aqui nesse quadro é exatamente um pouco dessa complexidade que é a mudança climática. A gente tem vários ciclos aí envolvidos, ciclo da água, ciclo do carbono, e quando a gente fala de clima, normalmente se tem a tendência de achar que a gente está falando de atmosfera. Porém, quando estamos falando da questão climática, são vários subsistemas que estão envolvidos e se relacionam uns com os outros. Daí a dificuldade, muitas vezes, da gente poder dizer com certeza o que irá acontecer. Porque o que a gente tem aqui é a biosfera, você tem a criosfera, que é a parte gelada, ali vocês estão vendo glaciares, as camadas de gelo, a gente tem a hidrosfera, oceanos, rios, etc. E tudo isso compõe o sistema climático, inclusive a atmosfera. O que a gente tinha no passado, né, é que esse sistema todo estava num determinado equilíbrio. Você tinha um determinado balanço tal que fazia com que a temperatura nossa média ficasse em torno de 15 graus Celsius, ou seja, essa situação, esse sistema climático propiciou exatamente a vida na Terra, água líquida, etc. Você tem um equilíbrio entre dia e noite. Toda essa camada que compõe, né, a nossa atmosfera, chamada camada de gases de efeito estufa, é o que possibilita exatamente esse equilíbrio, esse balanço. Um balanço vai ser encontrado também. O problema não é a Terra, não é o planeta. O problema é a nossa vida dentro dele, porque esse balanço será encontrado, só que provavelmente com temperaturas mais altas. E essas temperaturas mais altas vão impactar toda essa relação entre oceano e atmosfera, oceano e solo, todas essas situações aqui estavam num determinado equilíbrio, né? O que a gente tem, né, de um tempo para cá é exatamente as atividades humanas. Essas atividades humanas são uma certa novidade nesse equilíbrio e que, se vocês perceberem, não tem nenhuma outra forma, né, de compensar
as atividades humanas que estão não só mudando o uso do solo, né, como a gente ocupa, né, o nosso solo, como também extraindo da terra carbono, né, na forma dos combustíveis fósseis, e jogando ele para a atmosfera. Então, a gente não tem um mecanismo de retroalimentação, nenhuma forma de compensar essa nossa nova interferência. Isso é óbvio, né? Não há questão aí a ser discutida. Portanto, a gente tem uma série de contribuições novas, crescentes, e não temos nenhuma outra forma de compensar essas nossas contribuições. O próximo, por favor. E aqui, nessa figura, que talvez vocês não estejam vendo direito, mas ela é muito importante pelo seguinte: esse quadro, isso daqui são alguns modelos matemáticos que, a cada período de tempo, vão se tornando mais sofisticados e começam a explicar muito bem o passado, e, com isso, possibilita a gente predizer o nosso futuro. Esse modelo, o que está em cinza são os modelos matemáticos. O que está em vermelhinho são as observações, é o que de fato aconteceu. Então, se vocês verem, os modelos que são usados, eles estão muito alinhados, uma enorme correlação com o que de fato aconteceu. Se a gente olhar, essa é a figura aqui de baixo. Espera aí, deixa eu olhar para cá. Essa aqui é a figura de baixo. A primeira dali é a que você separa o que é natural, porque a Terra tem, o clima, ele tem a variabilidade natural. E aí que, muitas vezes, alguns se pegam dizendo, mas que tivemos momentos muito quentes, momentos muito gelados, teve era glacial, era interglacial. De fato, há uma variabilidade natural do clima, seja porque há uma intensidade solar diferente, a Terra tem também eixos diferentes, há uma mudança, mas com uma escala de tempo longuíssima, né, que houve tempo, inclusive, de ter uma série de adaptações. Né, e coisa que agora a gente está vendo numa velocidade enorme e com muito mais dificuldade de se adaptar. Então, se a gente olhar para trás, se eu pegar só a variabilidade natural, a gente vê que não explica o aumento de temperatura. A gente vê que a curva cinza está num jeito e a curva vermelho sobe. Agora, se eu pegar, que é outro gráfico ali, somente as atividades humanas do ano de, mais ou menos, 1850 para cá, a gente começa... 1850 não, perdão. 1980 e poucos para cá, a gente vê que há uma correspondência muito boa entre o aumento de temperatura e as emissões antropogênicas, ou seja, as emissões humanas. Então, isso mostra que, nas últimas décadas, a responsabilidade pelo aumento de temperatura se deveu exclusivamente às atividades antropogênicas. Então, isso é uma prova do que a gente está falando, que as atividades humanas são as responsáveis, nas últimas décadas, por esse aumento de temperatura. No momento que a nossa reitora chegou, devo interromper? Não. Denise, você quer... Bom, então, seguindo a explanação. O próximo. Bom, e aí o que a gente tem nessa questão climática? Quais são os dois trilhos, digamos assim, do problema, né, de mudança climática? Já que é um assunto que envolve o mundo todo, não é de um país ou de outro, a gente tem dois fóruns internacionais, né? Um é o IPCC e o outro é o NFCCC. O IPCC é um painel intergovernamental de mudança climática, do qual eu faço parte, que tem um envolvimento de milhares de cientistas do mundo todo. Não só você tem milhares de cientistas do mundo todo, como são distribuídos geograficamente entre países desenvolvidos, países em desenvolvimento, todas as regiões do planeta, que leem também outros tantos milhares de artigos científicos para produzir o relatório. Os relatórios do IPCC, eles não são, eles são todos baseados em literatura que já foi publicada, né? Então, a gente não faz nada de novo, a não ser ler tudo que foi
escrito sobre determinados assuntos e realmente começar a pensar aquilo que há algum determinado consenso. Então, você não pode jamais colocar num relatório, por exemplo, uma determinada conclusão de algum assunto que só teve um único estudo. Então, você tem que ter realmente uma quantidade muito grande, o que mostra que pensar numa teoria conspiratória associada ao IPCC não faz muito sentido por conta de milhares de instituições, milhares de cientistas do mundo todo trabalhando nessa questão. E o IPCC trata apenas da questão científica, né? Não é uma questão política. E o que o IPCC nos diz, nos informa? Que a gente tem uma determinada uma variedade, de famílias de possibilidades de desenvolvimento, que são esses gráficos daqui, e cada um está associado a uma determinada emissão de carbono, né? E essa emissão de carbono vai significar uma determinada concentração na atmosfera, porque os gases ficam, né, em determinado período de tempo, alguns mais de 100 anos, na atmosfera. O que a gente avalia é que, de todas essas curvas, né, esse pathway, ou seja, esse caminho que a gente está avaliando, de 2,8, nos daria uma temperatura mais ou menos cerca de 2 graus no final do século. Agora, vejam que, para a gente ter 2 graus no final do século, significa uma redução bem acentuada, né, de emissão de carbono. E para cada uma dessas famílias de caminhos, você vai ter, né, impactos associados. Nível do mar, pluviosidade, temperatura média. Então, tem aquela figura ali, que eu não sei também se dá para ver, mas que está querendo dizer isso. Aliás, esse material fica disponível, né, Tatiana, para você quiser distribuir, enfim, para quem quiser ler nos detalhes. Então, para isso, a gente precisa realmente ter uma redução muito drástica. E esses 2 graus foi assumido como uma temperatura que vai causar um impacto, é claro, né, vários impactos, como a gente pode ver ali, mas que, mais do que isso, seria realmente muito difícil da gente conseguir. Portanto, ficou a meta, né, de 2 graus, e, posteriormente, foi verificado que 2 graus ainda vai causar um enorme dano para determinado grupo de países, para determinados países insulares, muito baixos, e aí esses países realmente, com 2 graus, muitos deles podem, inclusive, ter grande parte do seu território perdido, né, por conta do aumento do nível do mar, e começou-se, então, a se discutir 1,5 graus, que é um dos últimos relatórios do IPCC, mostra essa questão. O próximo, por favor. Não, tem um outro antes desse. Não tem? Não, é esse mesmo, está certo. A outra parte, né, associada à questão climática é o NFCCC, que é a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. Essa não envolve cientistas, apesar de ser baseada nos relatórios do IPCC. Essa é uma convenção das Nações Unidas, são os negociadores, são os governos que atuam para discutir exatamente o que fazer. É realmente o espaço de negociação a partir do que foi dito do IPCC. Então, tivemos algumas conferências das partes, que ocorrem todo ano, né? As mais importantes foram a de Kyoto, que estabeleceu metas e divisão de países desenvolvidos em desenvolvimento, a de Copenhague, onde ficou decidido a questão dos 2 graus, e a de Paris, que foi criado o Acordo de Paris, onde cada país se coloca, né, qual é a sua possibilidade de reduzir, que não é suficiente para os 2 graus. Mesmo que cada país faça o que prometeu, coisa meio difícil, não vai se chegar aos 2 graus, e, para isso, tem um mecanismo de, a cada 5 anos, você colocar uma nova proposta, onde você vai reduzindo cada vez mais, em função de novas tecnologias, etc. O que então é possível, onde é possível se atuar? Bom, ou você reduz as emissões, e, para atingir aquele valor, você teria que estar tendo, ao longo do período, cerca de 18 gigatoneladas de CO2, o que significa,
40 a 45, a gente está atualmente com 40 a 45, ou seja, a gente deveria estar muito menos do que o que nós estamos emitindo, né, porque seria cerca de 18, a gente já está em 45 gigatoneladas, já estamos super atrasados. Então, ou a gente reduz aqui, que aqui essa parte é o que a gente chama de ações de mitigação, reduzir as emissões, ou a gente atua ali nas alterações, nos impactos, que são medidas de adaptação. Na realidade, a gente tem que atuar nas duas, porque já está mais quente. Então, você tem medidas de adaptação e medidas de mitigação. O que a gente mostra, né, com uma certa frequência é que, quanto menos você atua aqui, mais você vai gastar lá, com impacto significativo no PIB de todos os países, né, no crescimento, no desenvolvimento, porque você tem uma perda muito grande naquela parte das alterações climáticas. O próximo. E aqui, do Acordo de Paris, aí eu estou comentando como está sempre mais ou menos alinhado com os relatórios do IPCC, né? Cada relatório do IPCC tem, normalmente, alguma decisão no nível da UNFCCC. E no Acordo de Paris, que foi o último que está ainda em vigor, e que também não adianta dizer que vou sair e tal do acordo, porque você não pode sair assim, né? É um acordo internacional, não é dessa forma, não basta avisar para a plateia que vai sair, porque não funciona dessa maneira. O que é mais importante é que sinaliza que é inevitável a gente ter uma economia de baixo carbono. Não tem como a gente continuar seguindo nessa trajetória que estamos atualmente. E tem uma série de mecanismos de transparência, de mercado de carbono, que é exatamente essa parte daqui, que as empresas privadas estão muito interessadas, que é o chamado artigo 6 do Acordo de Paris, que estabelece formas de você compensar, negociar a questão de carbono. Aquelas empresas que são muito competitivas em termos de pegada de carbono, são mais limpas, elas têm todo o interesse que isso avance, porque elas vão estar melhor posicionadas no mercado internacional. Também tem a questão do financiamento e deixa bem claro que é muito importante uma profunda descarbonização na geração de energia, dado que energia é, no mundo como um todo, a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. Não é o caso brasileiro, o nosso caso é desmatamento. Na realidade, o Brasil tem 3 principais fontes de emissão, desmatamento é a principal, agricultura e pecuária seria um terço, mais ou menos, agricultura também e energia. São mais ou menos essas 3, mas com destaque para a questão do desmatamento. Próximo. Só que, e aí a gente pensa, e estou colocando de uma maneira geral, porque muita gente acha, bom, não vai ter mais uso de petróleo, vai ter que ser carbono zero no final desse século. Na realidade, e aí volta a ter, eu estou mostrando tudo isso para mostrar as vantagens que o Brasil tem também, na realidade, o que a gente vai precisar é do balanço ser zero. Ou seja, quando a gente está falando de carbono zero no futuro, há uma diferença entre o que você emitiu e o que você absorveu. Lembrando daqueles ciclos que eu mostrei no início. Portanto, é ainda esperado que a gente ainda tenha uso de petróleo, cada vez menos, né, no final do século. Não sei se está dando para perceber direito, mas o que eu estou mostrando aqui nessa amarelo, nessa figura amarelo, é que vai ser necessário que a gente tenha uma série de sumidouros de carbono, formas de você absorver mais esse carbono. E aí que a gente tem uma série de possibilidades, não é apenas reflorestamento, tem uma série de opções associadas à questão de você manter, né, o carbono estocado sem estar indo para a atmosfera. Uma dessas maneiras é exatamente que a gente estuda lá na COP, a questão de biomateriais, né? Você usa a biomassa para produzir um material de construção, por exemplo, e ele vai ficar armazenado naquele material de construção. Ao invés de usar cimento, você utiliza um biomaterial e, com isso, você mantém sequestrado, né, o carbono naquele material. O próximo. Então, quando a gente está falando dessa questão toda,
uma discussão muito grande, porque, já que a gente está indo para um mundo restritivo em carbono, qual é a forma, né, de você conseguir migrar para essa situação? Evidentemente, a questão econômica, fatores econômicos, é o que vai fazer, provocar essa mudança, né? E está realmente uma grande discussão em termos de precificação, subsídios, porque também não tem sentido você precificar, né, a quem está emitindo e, ao mesmo tempo, fornecer subsídios para os combustíveis fósseis. Então, você está dando sinais diferentes para a sua política. Mas tem uma série de iniciativas, e, se a gente olhar aqui, você tem, ao redor do mundo, uma série de países já trabalhando com essa questão do preço de carbono. Evidentemente, coisas pequenas, alguns maiores, mas estão trabalhando com a precificação. Portanto, o carbono já está tendo um valor. O próximo. Então, não, você já pulou tudo? Não vou falar tudo isso, não. Pode. Não, já volta. Não era isso, não. Pode passar. Passa. Isso daí, só para dizer o que é, para quem quiser ver depois, é mostrando que essa questão da precificação não é uma coisa, para quem não gosta de ambientalista. São vários CEOs de empresas importantes, vários chefes de Estado no mundo todo, falando da importância da precificação. Então, não é uma coisa de quem só está querendo, sei lá, abraçar a árvore, enfim. O próximo. Aqui, então, eu estou só para mostrar para vocês que já tem a questão do preço de carbono sendo praticado, inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os estados eles têm uma certa liberdade, então a gente vê aqui que tem ali, nos Estados Unidos, já tem um valor de carbono. Canadá, Reino Unido, Austrália, então isso já é uma realidade, não é uma coisa fantasiosa ou romântica, né, de quem está muito preocupado com a questão ambiental. O próximo. Agora, por que Brasil? Vamos voltar rapidinho para o Brasil, porque, para a gente, é muito importante atuar nisso pelo lado dos impactos que vai nos causar. Daqui a gente está vendo a questão de adaptação, quais são as nações com maior risco do dano associado ao aumento do nível do mar. E aí esse dano é não só pelo nível do mar, mas como a população costeira, enfim, a economia também muito situada na costa. Está aqui o Brasil. O próximo. Aqui são as cidades, né? As cidades que também vão ser muito impactadas por mudança climática. Também, então, as nossas cidades, as nossas metrópoles, as nossas principais cidades também vão ser uma das mais impactadas. Então, a gente vai ser muito impactado por isso. Próximo. Outra forma, risco de altas perdas econômicas. Está aqui também, temos, ou seja, pode passar o próximo. A gente é um dos países, né, que é o que vai sofrer bastante. Né? Então, a gente vai ter um custo, não é sofrer e dizer, que pena, que isso que significa custo, isso é um dano econômico, né? Vai atrasar ainda mais o nosso desenvolvimento. E aí, quando a gente olha para a questão do que o mundo está fazendo, mesmo que lentamente, o mundo está todo migrando. Isso aqui são o cenário de 2 graus, o cenário que seria o tradicional. A gente está vendo como o fluxo de investimentos está indo muito mais para renováveis, está indo muito mais para a questão de eficiência, mesmo aqui é uma plataforma de petróleo, mesmo nos locais onde você ainda explora petróleo, você já está aproveitando as estruturas offshore, etc., para gerar formas alternativas de energia, como a eólica. O próximo. Da mesma maneira, a gente vê aqui a questão do aumento, né, do uso de biomassa no mundo como um todo. Pode passar, que aí eu já vou encerrando. Aqui, o que é que eu estou torta? De energia eólica, também aumentando no mundo como um todo. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão vai ficar muito longo. O próximo.
Aqui são outros dados também da energia eólica, como a gente vê que está subindo bastante, o próximo. E aqui o potencial eólico do Brasil, que é elevadíssimo. Então, quando eu falo que a mudança climática ela é uma oportunidade para a gente, que é para onde o mundo está indo, a gente tem e muito. A gente tem um potencial eólico grande, a gente tem um potencial, aqui estou mostrando o solar crescendo tremendamente, pode ir o próximo. E aqui, no caso do Brasil, se a gente for ver, no caso, estou comparando ali com a Alemanha, né, que é a líder de solar no mundo. A região que recebe menos radiação no Brasil ainda recebe 40% a mais do que a região que mais recebe radiação na Alemanha. Então, a gente tinha que estar realmente apostando muito nisso, porque a gente tem muita potencialidade nessas áreas todas. O próximo. Esse daqui é a questão da bioeletricidade, também, que é uma outra área que está crescendo no mundo e a gente também tem um enorme potencial. Pode passar. Aqui também o nosso potencial de uso da biomassa, sem aumentar nenhuma área, nem sem provocar nenhum tipo de desmatamento, só usando mais eficientemente a área que já está sendo utilizada. E essa, não, volta. E essa opção daqui, que é uma questão muito importante, que é o bio-CCS, ou seja, você usar a biomassa para gerar eletricidade e você armazená-la no subsolo, que é também uma forma de emissão negativa, também é uma daquelas formas que eu comentei que o mundo todo vai precisar e já está fazendo isso. E o Brasil, que não só tem muita biomassa, mas como também tem áreas que são as bacias sedimentares, que são as áreas mais propícias para você jogar o carbono, né, no subsolo, porque não vai ter o vazamento, né, que a gente chama, porque você acaba formando calcário, então você não vai liberar o carbono para a atmosfera. Nós não estamos também atuando nisso, enquanto o resto do mundo está. O próximo. Isso aqui são as áreas do Brasil. Além de tudo, gera mais emprego, essas outras atividades. O próximo. E também, isso daqui o que eu estava comentando, que eu estava de uma outra questão, quando fala-se muito que a gente está muito envolvido na questão de petróleo, da exploração, mas o nosso próprio conhecimento na área de exploração e produção de petróleo, ele pode ser muito útil para todas essas outras áreas. Então, todo o nosso conhecimento acumulado, ele é importante para a gente poder criar novas competências para o futuro, como, por exemplo, o próximo, a questão da digitalização, que é uma questão que todo mundo vê, o mundo, né, essa nova revolução 4.0, o nome que a gente queira dar, ela é fundamentalmente uma revolução também digital. E cada vez mais a gente usa digitalização e uma série de alternativas na própria indústria de óleo e gás, que vai nos servir para esse novo mundo também. Então, há uma possibilidade muito forte da gente absorver tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente fez também na área de petróleo, nesse novo mundo de baixo carbono. Próximo. E aqui eu estou mostrando apenas o que nos falta, então. Né? O que está faltando para a gente, né, entrar nessa nova era? Bom, é basicamente a questão de investimento em ciência e tecnologia. Se a gente olhar aqui, a gente vê como a gente está afastado daqueles países que estão lá na frente, que estão sendo mais inovadores, que estão realmente liderando a economia mundial. Sem investimento nisso tudo, em ciência e tecnologia, é isso que nos falta, porque recursos naturais nós temos. O próximo é mais ou menos a mesma coisa, quanto que a gente investe, muito pouco, né? O próximo, porque já está tendo considerações finais. Bom, eu não consigo enxergar, deixa eu passar para cá para eu ler quais são as considerações finais e terminar, que no desenvolvimento de baixo carbono, o Brasil possui inúmeras vantagens comparativas, que eu falei esse tempo todo. Nações avançadas no desenvolvimento tecnológico são mais competitivas, nações inovadoras são mais competitivas e com economias muito mais prósperas. Investimento em ciência, tecnologia e inovação poderá tornar os riscos da mudança climática em uma oportunidade para o nosso desenvolvimento nacional. Obrigada.
Abigail. Bom, gente, queria só anunciar algumas presenças. Chegou, então, a nossa magnífica reitora, Denise Pires, reitora da UFRJ. Levanta, dá um tchau para o pessoal. Queria anunciar também a presença do deputado federal Marcelo Freixo. A presença da decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Cássia Turci. E a presença de Luiz Pinguelli, diretor da COP. Ex-diretor. Bom, depois, se tiver mais alguém, me manda um zap aí que eu anuncio. E o deputado federal, ex-deputado federal Chico Alencar, que agora é nosso colega aqui na UFRJ. E é do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Estamos com vários projetos juntos, inovadores aqui no Fórum. Bom, gente, então, antes de passar a palavra para o Eduardo, eu queria só dizer que dá para virem 20 pessoas para cá. Porque aqui nós temos 10 lugares do lado e aí libera um pouquinho para mais gente entrar. Então, quem está do lado, gente, chega para cá. Venham para cá umas 15 pessoas que ficam nessas cadeiras e fica por aqui. E aí mais gente, tem gente lá fora que não está conseguindo entrar. Pois é, precisamos... Teremos em breve... Pronto. Então, só para a gente caber mais gente aqui, que tem gente lá fora. Acho que agora tá bom, pessoal. Quem tá... Não, aqui ainda dá para chegar mais um pouquinho. Dá mais. Pode ir aqui pelo lado, ó. E aí o pessoal que está fora consegue entrar um pouquinho mais. Bom, vamos recomeçar então, tá, gente? Então agora passo a palavra para o Eduardo Viveiros de Castro. Bom, com essa quantidade de gente que tem aqui, acho que está mais fácil fazer uma revolução do que um curso. Mas, talvez... Ambos são necessários. Em relação a esse cartoon, que eu, naturalmente, roubei, obviamente, da internet, tem que dizer que, naturalmente e politicamente, não se trata mais de um ou, do político ou natural, né? As catástrofes que se multiplicam hoje, sejam elas aquelas de tipo local, né, súbito e descontínuo, como Brumadinho, Mariana, incêndios regionais, furacões, etc., sejam aquelas de tipo global, contínuo, progressivo e multidimensional, como a emergência climática, todas essas catástrofes são hoje políticas e naturais ao mesmo tempo, né? São coisas que nós poderíamos chamar de eventos ontologicamente interseccionais, se vocês quiserem, né? Isto é, ou fatos ontológicos totais, para evocar o célebre conceito de Marcel Mauss, um antropólogo, do fato social total, né? Porque são catástrofes ao mesmo tempo geofísicas, geoquímicas, biológicas, ecológicas, econômicas, técnicas, sociais, políticas, psicológicas e, por que não acrescentar, teológicas, se nós lembrarmos da encíclica papal, ou para não irmos até a Teodiceia de Leibniz, né? Se algo de que nós nos tornamos conscientes hoje é do fato de que não é mais possível separar o político do natural, né? Porque não há decisão ou processo político que não produza, direta ou indiretamente, efeitos sobre o mundo material, e, reciprocamente, não há processo natural que não tenha, direta ou indiretamente, efeitos políticos, né? Essa imbricação do político e do natural pode ser caracterizado de modo, na verdade, pouco metafórico, de sobrenatural, né? Na medida em que aponta para um regime ontológico, para além do conceito tradicional de natureza,
enquanto domínio do dado, do não construído, do que escapa ao costume e ao discurso, para falar como Merleau-Ponty, né? O nome próprio dessa inseparabilidade ou compenetração entre o político e o natural é antropoceno, né? E sua tradução política, no sentido de sua implicação pragmática, é emergência climática. Nós estamos vivendo em estado de emergência climática. Uma situação que nós poderíamos chamar de epimeteica, para lembrar o irmão de Prometeu, Epimeteu, né, que foi responsável por vários acidentes da história humana, né? Eu lembro que Prometeu, que é o herói do progresso, né, o homem que nos deu, o Titã, na verdade não é um homem, o Titã que nos deu o fogo e as artes da civilização, o nome dele, Prometeu, significa aquele que pensa adiante, prometes, né? Epimeteu, que é o irmão bobo dele, é aquele que age primeiro e pensa depois, e vê que fez besteira, né? E nós estamos na situação propriamente epimeteica. Depois de milênios de orgulho prometeico, nós olhamos para trás. Epimeteu quer dizer aquele que olha, que tem um pensamento atrasado, né? Ele olha para trás e vê que, enfim, né? E lembramos que Epimeteu é marido de Pandora, aquela que foi enviada por Zeus para se vingar da humanidade, se vingar de Prometeu, né? E que, enfim, abriu a caixa onde estavam todos os males, outros dizem que onde estavam todos os bens, e deixou apenas, escapou, tudo isso se espalhou pelo mundo, os males, ou que os bens voltaram para o céu e a humanidade ficou sem nenhum, com exceção do último bem ou mal que ficou no fundo da jarra, ou da caixa, que é a esperança, né? Enfim... É muito difícil falar do que, na verdade, das mudanças climáticas, porque é falar sobre, na verdade, o que todo mundo já sabe, num sentido não técnico da palavra, ou que pressente, né? Porque esse é um saber ou um pressentimento que implica imediatamente a necessidade de um fazer, de um agir, né? E é mais difícil ainda falar sobre o que pouca gente sabe, na verdade, o que fazer. E pior ainda, falar sobre o que ninguém sabe, como exatamente fazer. Podemos saber o que fazer em termos de medidas técnicas, práticas, mas como fazer, como convencer as pessoas a fazerem, é outro problema, é diferente. As ciências do chamado Sistema Terra podem nos dar uma boa ideia do que está acontecendo no planeta, né? E do que deveria ser feito, que é muito, e do que poderia ser feito, que não é tanto assim, né? Para se haver com a catástrofe que vem aí, o que já está aqui, né? E, da mesma forma, nem as ciências naturais, nem as ciências sociais podem nos dizer realmente como fazer as coisas, porque a passagem do conhecimento produzido pelas ciências para a ação é sempre marcada por incógnitas, né? E, no caso presente, parece que exige uma mobilização de capacidades outras do que a episteme, no sentido da ciência, ou mesmo da técnica, né? Ela exige alguma coisa da ordem da esperteza, né? Aquilo que Prometeu tinha, justamente, né? A Metis, né? De uma certa audácia, né? De uma insistência e de uma certa dose de coragem política e, por que não dizer, física também, né? E talvez exija a dificuldade, a capacidade mais difícil de todas, que é a esperança, né? E eu lembro a frase um diálogo do Kafka, citada pelo Walter Benjamin, citando o Max Brod, amigo do Kafka, em que o Kafka dizia, o Max Brod, eu cito o Benjamin citando o Max Brod, recordo-me de uma conversa com Kafka, não o Kafta, tá? Recordo-me de uma conversa com Kafka, cujo ponto de partida foi a Europa contemporânea e a decadência da humanidade. Nós somos, disse Kafka, pensamentos nihilistas, pensamentos suicidas que surgem na cabeça de Deus. Essa frase evocou em mim, Max Brod, amigo do Kafka, a princípio uma visão gnóstica do mundo, né? Deus como um demiurgo perverso, o mundo como seu pecado original, etc. Oh não, disse Kafka, nada disso. Nosso mundo é apenas um mau humor de Deus. É um de seus maus dias.
Perguntei, então, existiria, então, esperança fora desse mundo de aparências que nós conhecemos? Kafka riu e disse, claro, ele riu e disse, há esperança suficiente, esperança infinita, mas não para nós. Talvez para outros seres, outras espécies que venham a nos suceder no planeta. Bom, todo mundo já sabe, inclusive os que negam isso, né, o presente, o que está acontecendo. Né? O difícil é conceber o inconcebível, né? E falar em esperança numa situação propriamente desesperadora, que é na qual nós nos encontramos. Não há o que oculte isso. Nós abandonamos a meta de 1,5 grau centígrado, estamos com a meta de 2, caminhamos para 3, né? E dali sabe-se lá para quanto. Né? Sabemos o que tudo isso implica em termos de os diversos parâmetros climáticos e outros que estão, enfim, entrando em né, descontrole, né, para um novo equilíbrio que não é um equilíbrio agradável para a espécie humana. Né? Então, estamos assistindo também o que talvez seja o fenômeno mais importante da história contemporânea, que é a maior migração forçada da humanidade, desde sempre. Né? Refugiados do clima e refugiados da política, que são refugiados do clima. Algo como da ordem de 140 milhões de pessoas que estão em movimento nesse momento por causa das mudanças climáticas. Em suma, não faltam dados científicos nem registros estatísticos para mostrar que nós caminhamos para o desconhecido e que esse desconhecido não promete nada de bom para a vida humana. É uma tempestade perfeita, sobretudo para nós brasileiros. Nós temos uma catástrofe climática mundial, uma catástrofe ecológica em curso na Amazônia, né? E temos uma catástrofe econômica e política no país. Tem muitos dados que eu peguei ao acaso, não vou citar, mas as emissões de CO2 por combustíveis fósseis não estão diminuindo, segundo os dados que eu obtive. Né? Elas não estão diminuindo, em parte por causa do fracionamento das areias bituminosas, etc., no Canadá, em Alberta. Né? O fato é que as emissões não estão diminuindo. A floresta siberiana, a taiga, está em chamas uma área superior a 2 vezes o estado do Rio de Janeiro. Né? A Alemanha está com 200 mil campos de futebol destruídos por incêndio nesse momento. Né? E nós temos, em agosto de 2019, nesse mês, faltando, em comparação com 1979, nada menos de que 3 milhões de quilômetros quadrados de gelo marinho no Ártico. Né? O que dá uma soma, eu estou citando aqui os dados do Alexandre Costa, climatólogo da Universidade Federal do Ceará, sobre o qual vou voltar a falar. Essa área perdida de gelo é equivalente às áreas do Amazonas, Pará e Rondônia juntos. Né? 2 vezes a área do Nordeste, 12 vezes a área de São Paulo. Né? Eu sei, entretanto, o efeito cognitivo que esse tipo de acumulação de dados e prognósticos inquietantes produz, que é uma certa paralisia, né? Uma certa sensação de não há o que fazer, né? Fora uma revolução. Então, o que segue aqui são as proposições rápidas, modestamente, só para definir um campo de discussão, e os dados que eu colhi foram colhidos de modo que são meramente ilustrativos, e foram colhidos em diversas fontes, dos quais um dos mais importantes foi justamente o Alexandre Costa, climatologista da Federal do Ceará e batalhador incansável contra o negacionismo climático oficial, né? E de minha mulher, Débora Danoves, que está aqui, que conhece bem melhor do que eu a literatura exponencialmente crescente sobre a catástrofe climática. Né? Bom, primeiro, proposição. Nós estamos numa situação de emergência. Essa emergência implica uma luta, não apenas no tempo e no espaço, como toda luta, mas uma luta pelo tempo e pelo espaço. Né? O tempo e o espaço deixaram de ser meramente um cenário para as lutas políticas, né? Cenário para a história humana, e passaram a ser personagens dessa luta e dessa história. Né? Ecologia, entre aspas, é um conceito que ganhou um talvez inesperado sentido político, né? Desde, digamos, o livro revolucionário de Rachel Carson sobre o chamado A Primavera Silenciosa, sobre os efeitos do DDT na vida não humana e humana. Né?
eu definiria o conceito de ecologia política, né, ecologia política, como designando o que eu chamaria de uma luta pela libertação do tempo e do espaço. Ou seja, uma luta pelo fim do tempo abstrato do capitalismo e do tempo como marcha inexorável do aquecimento global, de um lado, e pela retomada do controle do tempo social, né? E pelo fim do espaço abstrato da terra mercadoria e do território soberania, né? E pela retomada do espaço como lugar comum, como sítio de uma redescoberta da imanência relacional enquanto condição genérica de toda forma de vida, seja ela humana ou não humana, né? O que significa emergência climática, né? Há uma diferença que os médicos, enfim, que a medicina faz entre emergência e urgência, né? Uma situação de emergência é uma situação no qual a vida está em perigo imediato e que é preciso tomar uma providência imediata. Uma situação de urgência é preciso tomar uma providência imediata para não entrarmos numa situação de emergência, né? Ou seja, a emergência, e nós estamos numa situação de emergência climática, pelo menos é a posição de diversos cientistas e outros especialistas, né? O que significa estarmos numa situação de emergência climática? O que isso exige, né? Uma situação de emergência é uma na qual vigora o princípio, digamos assim, é preciso fazer ser possível o que é preciso fazer, né? É preciso fazer ser possível, mesmo aquilo que parece impossível, né? Fica uma pergunta: uma emergência climática global, portanto, tem prioridade absoluta sobre qualquer outra crise, direito, reivindicação? Uma questão, né? Naturalmente, o problema que resta é saber quem é que vai tomar as decisões para enfrentar a emergência, né? Será um governo autoritário mundial, né? Será, ao contrário, serão as massas? Quem é o sujeito que vai tomar isso a peito, né? A segunda proposição é que essa emergência na qual nós estamos é uma situação de guerra, uma guerra civil mundial, ao mesmo tempo ontológica, isto é, pela realidade, e multiespécies, isto é, uma guerra na qual várias espécies estão envolvidas, querendo ou não apenas a espécie humana, né? A forma de sua manifestação dessa guerra civil mundial no Brasil, hoje, é, evidentemente, a destruição política e natural que o país está sofrendo nas mãos desse governo, né? Ou seja, nós temos, no momento hoje, a catástrofe como modo de governo no Brasil, né? A catástrofe como modo de governo, né? E o capitalismo de desastre, para usar a expressão da Naomi Klein, né, como sendo o modo de produção, né? Uma política da catástrofe e um capitalismo de desastre, né? A pergunta que se faz é: o que se faz numa guerra, né? O que seria uma ecologia de guerra, né? O Alexandre Costa, que eu já citei, fala numa declaração de guerra do capital contra a natureza. Eu acho que essa expressão, naturalmente, é metafórica. O capital não é não é um país, né? E a natureza não é outro, mas a ideia de que existe uma contradição fundamental entre o capitalismo e o equilíbrio termodinâmico presente do planeta me parece central, né? Essa guerra opõe, de fato, o capitalismo de um lado e o que alguns cientistas chamam de Gaia, né? O planeta pensado enquanto sujeito, não enquanto organismo, ser vivo, mas pensado enquanto sujeito, né? Assim como o capitalismo pensado enquanto sujeito, isto é, como sistema capaz de uma ação ou de uma reação, né? Nós, Débora e eu, escrevemos um livro sobre as imaginações da crise climática e chamamos o capitalismo, usando aquele filme do Lars von Trier, Melancolia, que fala de um planeta chamado Melancolia, e nós imaginamos o capitalismo como sendo um gigantesco planeta chamado Mercadoria, né? E que está em trajetória de colisão com o planeta Terra, né? E que nós estamos esperando o momento em que o planeta Mercadoria vai encontrar o planeta Terra, né? Nós sabemos que o mercado, né, essa categoria mítica, fundamental no discurso político hoje, né, é pensado como uma espécie de segunda natureza, como possuindo leis, né, inexoráveis, equivalentes às leis da natureza,
O que aparece, entretanto, é que as leis do mercado e as leis da natureza estão em total contradição, né? O que nos remete, evidentemente, a trabalhos clássicos, como o do Karl Polanyi, né? Em que mostrava o que acontece quando o mercado controla a sociedade, em vez da sociedade controlar o mercado. É o que nós estamos vendo, é o capitalismo, é o controle da sociedade pelo mercado e não o controle do mercado pela sociedade. É a separação entre o mercado e a sociedade, né? Estamos vendo isso na Argentina de hoje, em que o mercado não gostou que o Macri perdeu a eleição e atacou a sociedade, né? Literalmente, né? Desvalorizando o peso, fazendo várias outras coisas, né? O que acontece aí? Acontece que o capitalismo, que não custa usar esse conceito, né? O capitalismo é constitutivamente ecocida, né? Ele exige, né, o crescimento contínuo e infinito, e, portanto, ele é autocontraditório. Não fui eu a primeira pessoa a dizer isso, né? Não existe desenvolvimento capitalista sustentável. Então, é preciso se conscientizar que todas as medidas para mitigar e adaptar, que pretendem, na verdade, salvar o capitalismo, não tocar no sistema de produção que hoje domina o planeta, né, são medidas que vão manter o postulado, o axioma do crescimento contínuo e infinito necessário para que o capitalismo exista. Ele precisa do crescimento contínuo. Não é o crescimento econômico do Brasil, é o crescimento econômico da economia, do mercado, da economia mundial, né? Não estamos falando quanto ao crescimento econômico necessário para o país, estamos falando quanto ao crescimento econômico desnecessário para a economia mundial, né? E, portanto, estamos falando da redistribuição de renda e outras coisas, né? Não há saída dentro do capitalismo para a crise ecológica, né? Entretanto, parece que não se enxergam alternativas ao capitalismo. Aí eu lembro uma frase da Ursula Le Guin, a escritora de science fiction, dizendo que não se vê alternativa ao direito divino dos reis na Idade Média. Entretanto, o direito divino dos reis acabou. Fora no Brasil que ele está voltando, mas isso é outra questão, né? Ou seja, o capitalismo é insustentável e ele exige a emergência climática, a situação de guerra, exige uma reorganização de todo o sistema de produção e de consumo do planeta, e particularmente das nações, das potências capitalistas dominantes, né? Em particular, né? O consumo de combustível fóssil e o tipo de alimentação e de consumo, né? Alimentação carnívora e dependência desse tipo de coisa, né? Uma coisa importante, não custa lembrar, eu sou antropólogo, trabalhei com povos não capitalistas, né? É de que há vida fora do capitalismo, por incrível que pareça, né? Assim como há sociedade fora do Estado, também, por incrível que pareça, né? A vida fora do capitalismo, se não realmente, no sentido da subsunção real marxista, pelo menos moralmente existe, né? A forma de vida que ainda não foram capturadas pelo sistema de dominação abstrato, que é o capitalismo, né? O regime que define, o sistema que define o regime da mercadoria e que se impõe como se fosse uma condição natural sobre as pessoas, né? Existem formas de vida para as quais a produção não é um fim em si mesma, ao contrário da forma de produção capitalista, forma de vida capitalista, né? Ela não é um meio que se autoproduz como fim, que é ele próprio meio para se autorreproduzir, o crescimento infinito, né? Eu lembro que esses povos que existem fora do capitalismo, né, o território desses povos, chamados povos tradicionais do mundo, corresponde a 22% da superfície terrestre, o território dos povos tradicionais. E eles coincidem, eles englobam, entretanto, 80% da biodiversidade planetária. Então, para você ter uma ideia da importância e do valor desses povos tradicionais do ponto de vista da manutenção da biodiversidade indispensável para a sobrevivência da espécie humana, né? Eu lembro aqui que... Aline, passa o primeiro... para ter uma ideia de como é que funcionam os territórios dos povos tradicionais.
Isso é o Parque Nacional, o Parque Indígena do Xingu, atualmente. Isso é fácil dizer o que é o Parque Indígena do Xingu. É essa mancha verde no meio dessa mancha amarela. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, o Parque Indígena do Xingu não era visível de satélite. Ou seja, era tudo verde. Então, você tinha as linhas tinham que ser traçadas no mapa, mas ela não era. Hoje ele é visível, as fronteiras do parque são visíveis, e você tem uma ideia do que você tem em volta do parque, que é soja, basicamente, soja e boi. Né? Então, é isso que os povos indígenas estão fazendo por nós. Né? Nós estamos entrando numa conjuntura, né, global, em que a Terra com T minúsculo e a Terra com T maiúsculo, né, ou seja, de um lado, a Terra, solo, território, ambiente, né, como firmamento, no sentido etimológico, dos povos, de um lado, e a Terra, planeta, né, planeta literalmente formado pela vida em suas inumeráveis formas, né, estão passando por uma conjuntura em que a Terra, e é evidentemente a água, né, e a Terra, com T maiúsculo, estão numa relação imediata, talvez pela primeira vez. Né? A constatação cada vez mais profunda de que tudo está ligado, como, por exemplo, está dito na encíclica do Papa Francisco, né, significa que tudo está ameaçado. Né? Nada nem ninguém pode se reconfortar na certeza de que está a salvo. Né? Os recentes incêndios devastadores na região talvez mais rica do planeta, a Califórnia, mostram bem isso. Então, os ricos não vão escapar tão facilmente assim, como se imagina. Né? Essa luta pela terra-território se tornou inseparável do destino da Terra-planeta. Né? Bom, nós vimos recentemente, nesses últimos dias, um relatório especial do IPCC sobre o impacto das mudanças climáticas sobre a Terra. Né? E vimos que, enfim, um quarto dos solos sem gelo do planeta já estão degradados, né? E que as medidas para combater o aquecimento global, como biocombustíveis e plantio de florestas, vão acirrar o conflito pelo uso da terra. Não esqueçamos disso. Nós estamos falando, as medidas de combater o aquecimento vão acirrar as lutas pela terra. Então, nós estamos diante de uma situação, mais uma vez, de guerra em vários níveis, né? Uma situação fractal, digamos assim. Né? Porque essas medidas para tentar conter as mudanças climáticas requerem áreas vastas, né? O que deve acirrar a disputa fundiária, com o declínio da produtividade agropecuária, causada pelo aquecimento global, né? Esse declínio, né? E que vai tender a ampliar as fronteiras para alimentar a população crescente. Então, em cima da Amazônia e outras coisas desse tipo. Né? Esse dossiê foi divulgado agora, há 2, 3 dias atrás, né? No fim de um encontro em Genebra. Né? Enfim, o Brasil nisso. Né? Antes eu gostava de escrever, repetir, assim, o Brasil é grande, todo mundo diz, mas o mundo é pequeno. Né? Não podemos esquecer que o Brasil é grande, mas o mundo é pequeno, e o Brasil também está ficando pequeno, né? Dentro de um mundo cada vez menor. E pequeno e menor aqui tem um sentido não só ecológico, mas também moral. O Brasil está ficando muito pequeno desse ponto de vista. Né? Não que o Brasil tenha sido grande, moralmente falando, antes da catástrofe ecológica. O Brasil sempre foi um país pequeno do ponto de vista social, da justiça e da moral. Né? Um país fundado e mantido pela escravidão, que persiste até hoje. Né? O colonialismo, etnocida e ecocida jamais cessou. O projeto é o mesmo há 572 anos, né? E parece, eu sublinho parece, está chegando aos seus momentos finais, com um cerco implacável aos povos originários, a prática corriqueira de assassinatos de ambientalistas, o desmatamento crescente, o envenenamento do ambiente, da população, pelos agrotóxicos, pelos fertilizantes sintéticos, pelos antibióticos e os hormônios do agronegócio, e assim por diante. A troca de governo, essa recente, essa catástrofe específica, né, significou a radicalização de um projeto de desenvolvimento, de progresso, tudo isso entre aspas, que é praticamente unânime, ao que parece, entre a população brasileira urbana e de classe média, né, que mantém a confusão perene entre crescimento e desenvolvimento, né, confusão essa que é necessária para se manter a estrutura de desigualdade que funda esse país.
Nesse governo, o etnocídio deixou de ser visto como uma consequência não intencional, lamentável, mas inevitável, né, do processo de modernização capitalista estimulado pelo Estado, como era o caso nos governos anteriores. O etnocídio é lamentável, mas inevitável. Os povos indígenas têm que acabar, eles são atrasados, né? Agora, ele se tornou um objetivo ideológico e geopolítico estratégico, um projeto deliberado de extermínio dos povos indígenas. Piorou, é claro, mas piorou dentro do mesmo paradigma. Prova disso é ter declarações de Bolsonaro e de Manuela Dávila, eu lamento ter que citar assim, né, incomodamente parecidas. A frase do Bolsonaro: o índio não pode continuar sendo pobre em cima da terra rica. E a frase da Manuela: não admito que exista uma terra absolutamente rica com um povo absolutamente pobre por cima. É parecido demais para não me deixar incomodado, essas duas frases. Por que que duas pessoas em posições antagônicas no espectro político são capazes de produzir a mesma frase? Tem alguma coisa que não vai aí, né? Ou lembremos o aprofundamento do desenvolvimentismo no governo Dilma, com destaque para o estreitamento dos laços do petismo com o agronegócio, Cátia Abreu, hoje fazendo o papel do good cop, né, em relação ao bad cop, que é o, né, com a aprovação do Código Florestal, que hoje nós somos obrigados a defender, porque o que se propõe é mais absurdo ainda do que já foi feito no Código Florestal, né, num contexto de negacionismo do Aldo Rebelo, enfim, não preciso citar essas coisas todas, né. Lembro ainda que o regime fundiário brasileiro é uma desgraça absoluta, né? Um levantamento recente, feito pela Ilha Flora, mostra que existe no Brasil 176 milhões de hectares de propriedades privadas dentro de áreas públicas no Brasil. Esse total é maior do que a área do Amazonas, é maior do que o Irã, esse total de propriedades privadas dentro de áreas públicas, né? Sem falar no alto grau de concentração de terras do país, que é célebre, né, mundialmente famoso, né? 22% do território nacional é formado por latifúndios, 182 milhões de hectares, né? Mais do que todas as terras indígenas e quilombolas, sempre acusadas de serem latifundiários e tal, né? E assim por diante. Não vou falar da crise de água, vou falar para concluir, numa situação muito grave, que é a ameaça sobre a Amazônia no Brasil, né? Sabe-se, isso foi um dado que já foi divulgado, que a Amazônia já foi desmatada em torno de 20% a 25%. De 20%, desculpe. Já foi desmatada em 20%. E estima-se que se ela chegar a 40%, estimava-se que se esse desmatamento chegar a 40%, ele se torna incontrolável, a floresta morre, se transforma em algo que não sabe bem o que é, mas é alguma coisa que pega fogo muito rápido, né? Um incêndio de uma floresta ressecada, né? Imagina-se o que vai ser visto da Lua, deve ser um espetáculo muito interessante, a Amazônia inteira pegando fogo. Dados mais recentes sugerem que não é 40%. Se chegar a 25% de desmatamento, esse processo irreversível de morte da floresta por ressecamento pode se desencadear. Então, nós estamos numa situação de emergência, justamente como eu falava, né? Uma imagem triste e brutal desse dado, essa imagem eu não mostrei aqui, mas eu lembro coisas do gênero: 13 caminhões a cada 2 minutos, com 3 carretas cada um, carregadas de árvores, saem de uma floresta específica, que é a Floresta Nacional do Jamanchim, no Tapajós. 13 caminhões com 3 carretas, a cada 2 minutos, saem da floresta amazônica. Dessa regiãozinha, não falamos do resto. Enfim, eu vou só terminar com com 3 pontos de agenda. Primeiro, nós precisamos fazer o luto da mitologia desenvolvimentista da esquerda. Está na hora de fazer o luto, chorar em cima, né? Dizer, foi bom enquanto durou esse mito, mas não dá mais para mantê-lo, né? É preciso também terminar com o nacionalismo reativo, que junta militar, né, que só quer a soberania política do território, porque já a soberania econômica ele não está nem aí para isso, está entregando tudo, né? E muitos patriotas bem intencionados, né?
eu acho bem complicada certas especulações atuais à esquerda sobre uma invasão a médio prazo da Amazônia pelos poderes do Norte, etc. Né? Justo agora que o governo brasileiro se dedica entusiasticamente a destruir a Amazônia, em estreita colaboração com o capital internacional, enquanto seus ideólogos de farda, né, reciclam velhas paranoias sobre a internacionalização da região, etc. Né? Ao fazer isso, eles estimulam os genocídios e ecocídios praticados por sojeiros, pecuaristas, madeireiros, empresários do garimpo, narcopolíticos, né? Missionários evangélicos e tome gente. Né? É um segredo de polichinelo que os ideólogos da nacionalidade, estou falando dos militares em particular, consideram todos esses bandidos vetores de abrasileiramento da Amazônia, como fizeram os americanos com a conquista do Oeste. Manda o pessoal desesperado, né, para lá, para matar os índios e transformar aquilo no país. Né? É o que se conhece. Né? Eu digo, certo que não é impossível, né, imaginar que os poderes do Norte venham a tentar ocupar militarmente a Amazônia, sob o pretexto de emergência climática. Não é impossível. Mas, se fizer isso, a culpa vai ser nossa, que fornecemos a eles excelentes argumentos, ao tratarmos a Amazônia como pura fonte de recursos, cujo território cujo destino único é o de ser saqueado e arrasado pelo soberano, com S maiúsculo. Fale ele em nome do povo brasileiro ou da humanidade. Tanto faz. Para a Amazônia, não importa quem vai destruí-la, seja o povo brasileiro, aspas, bote aspas nisso, seja a humanidade, mais aspas ainda. Né? Enfim, temos que começar, evidentemente, pelo desmatamento, como questão crucial no Brasil, já foi dito pela Susana Canha, a grande contribuição brasileira para o aquecimento global e para as mudanças climáticas é o desmatamento, mas não podemos esquecer dos combustíveis fósseis, é claro. Eu queria lembrar que a Universidade Goldsmith de Londres, ontem, acabou de aprovar, a venda de carne bovina na universidade, 2, o fim do uso de combustíveis fósseis, 3, introdução como matéria obrigatória para o primeiro ano de todos os cursos de estudos de ecologia e de clima, e 4, contratou um provedor de energia renovável. É um bom exemplo para nós, talvez, não? Desinvestimento, quem sabe, né? É um gesto meramente simbólico, é lógico. Que diferença vai fazer para o mundo se a Goldsmith para de fazer isso? Bom, é tão simbólico quanto votar. Por que você vota se você é só um entre 100 milhões de pessoas? Né? Você vota porque você acha que é importante. Então, enfim, é isso. Eu terminaria dizendo que nós estamos a situação de emergência climática pede medidas muito graves. Várias pessoas da África do Sul, no tempo do apartheid, pediram o boicote da África do Sul. Não digo nada, só isso. Obrigado. Alô? Não, obrigada, Eduardo. Queria chamar, então, André Trigueiro. Meus amigos, boa noite. Peço licença para não fazer uso de data show, não seguir um roteiro pré-estabelecido. Farei uso do meu tempo como comunicador que bebeu e continua bebendo da fonte do conhecimento. Reconheço aqui vários mestres, professores, importantes na minha formação e que me ajudam até hoje a reduzir o estoque de eventuais equívocos na abordagem de temas complexos como é a questão climática. Vou me apropriar aqui das informações-chave do título do evento para a gente ter um rumo da prosa. Como jornalista, importa para mim a precisão dos termos e das palavras. E nós temos visto no Brasil uma profusão de situações que remetem ao uso da palavra desastre, tragédia, desgraça, quando, na verdade, talvez fosse melhor empregar o termo crime. O que houve em Mariana não foi uma tragédia, não existe a tragédia de Mariana, existe o crime da Vale em Mariana.
Não existe o desastre de Brumadinho. Existe o crime da Vale em Brumadinho, e eu digo isso, não estou falando aqui, falei isso na TV aberta, falei isso na TV a cabo, escrevi sobre isso. Há uma profusão de indícios de que aquela que ainda é a maior mineradora do Brasil já foi a mais respeitada. Cometeu uma profusão de erros que são tipificados no Código Penal, como omissão, leniência, imperícia, irresponsabilidade e por aí vai. O Ministério Público Federal, nos dois casos, está querendo que um grupo de aproximadamente 12 pessoas, no caso de Mariana, e um grupo de 10, no caso de Brumadinho, respondam na Justiça por homicídio com dolo eventual. Eufemismo. A gente precisa ter a precisão dos termos. Em nome dessa precisão, os meus colegas britânicos do Guardian, esse ano, determinaram um manual de redação onde não se usa mais a expressão climate change, mudança climática. Existe colapso climático. Não há propriamente os céticos do clima, posto que o ceticismo é um aliado da ciência, e é um bom aliado. Existem os negacionistas. Dar o nome certo é importante. Ainda no território da tipificação de crimes, é importante a gente lembrar que em alguns países do mundo, mais próximo deles de nós, aqui na América do Sul, na Colômbia, cidadãos comuns acionaram a justiça, exigindo do governo o cumprimento dos termos do Acordo de Paris. Eficiência, agilidade, comprometimento com a redução das emissões de gases estufa. Me impressiona que no Brasil a gente não tem ainda a justiça sendo provocada nesse sentido, posto que, apesar do Acordo do Clima, e esse número é estrondoso, eu não sei quantos zeros tem, subsídios anuais para combustíveis fósseis giram em torno de 5 trilhões de dólares. Um setor já, eu diria, que vem andando bem das pernas há muito tempo. As companhias de petróleo e de gás vão bem, obrigado. E o subsídio no céu. E a gente, perplexo, como já foi dito aqui, testemunhando a elevação das emissões. É crime de lesa planeta. E a gente precisa se posicionar com clareza em relação a isso. Construindo uma agenda, essa agenda já foi definida, no meu ponto de vista, para essa primeira metade do século XXI, no ano de 2015. Recordar é viver. Existem rotas estabelecidas. Não que elas sejam dogmáticas, insofismáveis, que a gente não possa rediscuti-las, mas elas foram estabelecidas. Uma rota, Agenda 2030, nós temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aprovados consensualmente, através da Organização das Nações Unidas, e que inspiram o setor privado, com seu planejamento estratégico, metas e prazos para realizar o quê? Quais são as ações que importa de ser realizadas? São aquelas apontadas nos 17 Objetivos. E os países se medem pelo cumprimento, pelo afinco, pelo nível de comprometimento com esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não é exagero dizer isso. Antes das 17 ODS, nós tínhamos as 8 metas do milênio. E os países se mediam em relação a isso. Quando terminou o prazo de cumprimento das metas do milênio, o mundo foi exposto. Cada país foi medido por uma régua universal, usando a mesma metodologia, para ver quem tinha universalizado água, saneamento básico, reduzido desnutrição, elevar a educação e saúde, por aí foi. O Brasil ficou muito mal no filme, muito mal, no filme em que a gente ainda não conseguiu engatar a devida celeridade na universalização do saneamento. É interessante, o saneamento não é básico por acaso. Ele é básico porque não há país rico, desenvolvido ou industrializado, que não trate dos seus excrementos. A propósito, eu sou ambientalista, mas não tenho nenhuma psicose, não sou vegano e não faço prisão de ventre
para cumprir a minha parte como cidadão do bem desse planeta. Voltando à questão das rotas. As rotas estão estabelecidas, uma delas, e é importante no curso, professora, lembrar os alunos. E os 17 ODS não vão salvar o planeta. Existem várias questões importantes que não se resolvem nesse prazo, mas é um trilho. Em que pese o slogan que ajuda a eleger presidente, America's First, é lindo, elege presidente, não funciona. Porque o mundo é multilateral. Ou está bom para todo mundo ou não está bom para ninguém. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, elege presidente. Não funciona. E os dois slogans abrem caminho para atrocidades no campo das liberdades individuais, no campo da transparência, no campo da ética, no campo do reconhecimento da pluralidade como a força motriz de uma sociedade do terceiro milênio. Então a gente precisa ter atenção no discurso. É a minha área, comunicação. Por isso que eu estou aqui. Ficar ligado no que as coisas querem dizer. Os 17 ODS são uma agenda consolidada. Tenhamos atenção. Não precisa começar do zero. Já tem um trilho aí. Segundo trilho, importantíssimo. Eu não estou colocando primeiro, segundo e terceiro por ranking de importância. Temos o Acordo do Clima de Paris. Uma importantíssima conquista para a humanidade, está todo mundo dentro. E as defecções que existem, a mais importante delas de Trump, as outras são defecções informais, vamos colocar nesses termos, retardam o ritmo que a gente precisa ter na conquista dos objetivos desse acordo. Mas eles determinam também um nível de tensão importante para sacolejar o setor privado, para aguçar o terceiro setor e para mobilizar, e esse é o terceiro ponto da agenda, que foi definido em 2015, as tradições espiritualistas, as religiões, as correntes de fé. É importante a gente se dar conta do que é a encíclica Laudato Si, do primeiro Papa Francisco da história. Segundo os vaticanistas, encíclica é circular da Igreja, ela tem endereço certo no campo dos fiéis, 1 bilhão de católicos, tem uma pertinência, é uma orientação ética, sustentada na teologia católica. E o Papa não é apenas um chefe religioso, ele é um chefe de Estado, o Vaticano é um Estado, tem voz, tem vez na diplomacia. Para quem duvida disso, lembre-se no período pré-topetu do Trump, o que foi a reaproximação de Cuba e dos Estados Unidos, Raul Castro e Obama, ao mesmo tempo, anunciando, eles reataram laços, e os dois atribuíram justamente ao Papa Francisco o mérito dessa reaproximação. É a voz solitária no planeta hoje, numa crise enorme de lideranças globais. Ele é a grande voz do chamamento para o bom senso, para a razão, para a ética civilizatória. E ele, na sua primeira encíclica, resolveu reproduzir um trecho do Cântico das Criaturas, louvado seja, resgatando o franciscanismo de 8 séculos atrás, o primeiro místico do cristianismo a perceber a presença do sagrado na natureza, quebrando o eixo de uma visão antropocêntrica que é reproduzida em adesivos de carros, quando diz assim: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Então a natureza, Deus, o universo existem apenas e tão somente para me servir, porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Isso nos custa muito, até hoje, muito. Especialmente em países como os Estados Unidos, onde o criacionismo é forte. Essa visão, ela inspira modelos políticos, econômicos, etc. Então veio o Papa Francisco, e é interessante também a gente se dar conta, me perdoem avançar nesse território, mas ele é importante. Nunca houve um Papa Francisco, é um santo popular, o que explicaria que o argentino, cardeal Bergoglio, resolvesse, após ser ungido Papa, naquela votação da Capela Sistina, fumacinha branca, habemos Papa, Francisco. Todo nome de Papa é nome pessoa jurídica.
O Bento, o cardeal Ratzinger, quando escolheu Bento, foi Bento XVI. Houve 15 Bentos antes. Quando ele escolhe Bento, ele já está assinalando para o mundo católico o rumo do pontificado. Existe ali um traçado. Ele já está indicando, olha, para cá que eu vou. Papa Pio, houve 12. Se esse Papa fosse o 13, o pessoal ia, opa, homenageou Pio. Quem foi Pio? Por que Pio? Francisco nenhum. E quando a gente olha na história quem foi Francisco, Poverello de Assisi, lá na Úmbria, esse homem veio ao mundo para constranger uma igreja opulenta e corrupta. Ele representou uma ruptura na forma como se pensava, por exemplo, o exercício ético do Evangelho. E esse Papa até aqui, não vou entrar em pormenores, não é o assunto de hoje, há uma sucessão de eventos maravilhosos, abdicando do sapatinho Prada, do crucifixo pesado de ouro, de dormir ou comer nos aposentos suntuosos papais, comer no bandejão do Vaticano, abrir uma lavanderia para os pobres no Vaticano, para a população de rua, acolher desquitados e divorciados, acolher pessoas de outra orientação sexual, ter outro protocolo de resposta em relação a padres pedófilos e por aí vai. É por isso que ele tem provador de comida no Vaticano. Não é fácil ser um Papa Francisco. Mas o Papa Francisco também nos ajuda a descortinar uma agenda ética. Uma agenda ética. Todas as religiões, por princípio, defendem a vida. Não podem se omitir diante da maior crise ambiental da história da humanidade. Não podem, não têm esse direito. Tem que se posicionar. Sua Santidade, para os budistas, Dalai Lama, se posicionou. Todas as tradições ligadas a Umbanda, Candomblé, dependem da natureza para se afirmar. Os povos originais do Brasil, nas suas tradições, barbaramente maculadas por certas denominações cristãs, que impõem o medo através da fé, como a história da igreja fez isso magnificamente ao longo de séculos. Essas tradições dos povos originais também, o mito que explica a existência deles e do mundo, se confunde com a natureza. Aqui no Rio de Janeiro, o rabino Newton Bonder, magnificamente, promove a ponte entre as escrituras sagradas para os judeus e qual é a demanda de hoje à luz dessas escrituras para a gente ser diferente do ponto de vista do legado que deixaremos nesse planeta. Portanto, tudo que foi falado aqui antes de mim alude a uma crise que não é ambiental, não é climática, é uma crise ética. Estamos falando de uma transformação cultural. Cultural. E é isso, não basta reciclar o lixo, andar de bicicleta ou patinete em lugar de carro, não ser consumista. Tudo isso ajuda muito, define o senso de urgência que a gente precisa ter diante das questões dramáticas do nosso tempo? Não. E isso assusta. E isso assusta. E é incrível, a gente está no Brasil, que é um país que teve o cuidado, em 88, de estabelecer na Carta Magna, artigo 225 da Constituição, é obrigação de todo governante, nos diferentes níveis de poder, e de toda a sociedade, conservar o meio ambiente, para si e para gerações futuras. Não é uma opção, não é uma alternativa, não é um capricho. Ah, não sei se vou ter ministro do meio ambiente. Desculpa, você pode até não ter, vai ter que defender o meio ambiente. Não importa qual seja o seu programa partidário. Ah, eu não falei isso na campanha, não me sinto obrigado. Fake news. É constitucional e tem fundamento. O artigo 231, que versa exatamente sobre os direitos dos povos originais do Brasil e a proteção que precisamos dar aos sobreviventes de um genocídio de mais de 5 séculos. Com que direito agora a gente se arvora para atropelar de forma assintosa, sem pruridos, sem pudores, o modo de vida, as escolhas que esses povos realizam? Quarta-feira passada, ao vivo em Brasília, num programa da Globo News, estava lá o Dr. Carlos Nobre, talvez o maior climatologista da Amazônia. E eu perguntei para ele: professor, aonde a comunidade científica falhou, ou aonde a nossa
função como mídia, comunicador, jornalista, não deu certo, para a gente estar tão atrasado em relação à devida resposta à crise climática? Há quanto tempo os gráficos do IPCC estão disponíveis? Quantos livros, quantas aulas, quantos simpósios, seminários, congressos, COPs já aconteceram? E a gente está nessa areia movediça. E eu cutuquei na pergunta dizendo assim: professor, queria ouvir sua opinião sobre uma menina de 16 anos. Greta Thunberg, sueca, Asperger, variação do autismo, focada lá do jeito dela, na manifestação solitária que durante os meses era só ela com um cartazinho às sextas-feiras em frente ao governo da Suécia dizendo greve em favor da ação climática. Quando isso começou a ganhar as redes sociais, começou a pulverizar e viralizar, centenas de milhares de jovens no mundo, principalmente na Europa, toda sexta-feira, de frente, fazendo passeata, ou de frente para os seus respectivos governos, sedes do parlamento, etc., estão incomodando para burro. Porque essa menina já foi convidada para participar da COP ano passado, foi na Polônia, se não me engano, do Fórum Econômico Mundial em Davos, o encontro dos ricaços. Lá estava ela de casaquinho, naquela friaca. Virou capa da Time. Foi indicada para o Nobel da Paz, o resultado não saiu ainda. É a maior ativista climática hoje do mundo. E ela está fazendo a diferença, onde a gente não está conseguindo chegar. Então tem algo para ser objeto de estudo no seu curso. Aonde a bola está batendo na trave, aonde a gente não está conseguindo se comunicar bem, quais são os elementos sensoriais de comunicação científica que precisam ser tangibilizados pela sociedade, porque não temos todo o tempo do mundo. Esse é o ponto. Isso sim, empresta uma dramaticidade a essa narrativa. Não temos todo o tempo do mundo. Viva a Greta! Do jeito dela está sacudindo o planeta. O nosso colega Rodrigo Carvalho foi mostrar uma manifestação sem Greta. 10 dias de manifestação em Londres, interrompendo o tráfego, o ônibus de 2 andares. E o trechinho que o Rodrigo quis mostrar numa reportagem de apenas 2 minutos, que chamou a atenção dele, era um senhor de quase 80 anos, de bengala e tudo no teto do ônibus. Ninguém soube como ele subiu lá, ele estava no protesto. Estou aqui. E o guarda, pelo amor de Deus, o senhor está preso, mas fica aí, que eu vou lhe buscar. Essa capilaridade da emergência ambiental, no caso climática, que inspira o movimento na direção da rua, não alcançou um dos países mais vulneráveis do mundo, que é o Brasil. Um dos países mais vulneráveis ao colapso climático, que é o Brasil. Esse curso poderia elencar ou eleger como um saudável desafio responder a essa questão. O que nos falta? São várias teses, todas elas respeitáveis. A gente precisa investigar isso. É papel da academia. Na redação a gente não tem tempo. Ou muito tempo, ou todo o tempo que gostaríamos para entrar nesses meandros. É papel da academia. E aqui vai um parêntese, eu digo isso com muito respeito. Respeito, em primeiro lugar, ao meu pai, que foi professor dessa universidade de filosofia da educação. Depois do afastamento compulsório pelo AI-5, essa instituição o recebeu. A pior de todas as vaidades é a vaidade intelectual. E aí temos um problema, não vou dizer que é do UFRJ, tá? Estou falando em geral. Temos uma questão: o conhecimento avança e rápido em diferentes áreas do saber. E temos questões pontuais que deveriam inspirar ajuste de grade curricular, ou de ementa de curso, ou a criação de novos cursos na direção do que realmente precisamos ter massa crítica. Infelizmente, no intervalo de tempo curto. Então, por vaidade intelectual, alguns chefes de departamento, não da UFRJ, têm uma enorme dificuldade de acolher propostas ou sugestões de outros docentes que sugerem, que dizem: eu estou voltando de não sei aonde, tive uma ideia, que tal fazermos isso? Acho que não. E aí vamos ver
com alguma perplexidade como se explica o sucesso de coworkings por aí. O pessoal sai com diploma da universidade, mas vai buscar a formação que lhe interessa, ou as experiências com startups, etc., fora da universidade, porque lá fora, dependendo dos fatores de temperatura e pressão, você vai encontrar o que não encontrou dentro da universidade. Lubrificar engrenagens na direção do novo, dentro de um espírito público, um sentido humanitário que a gente deve emprestar ao nosso trabalho. Isso requer coragem, coragem de mudar. A gente cobra a mudança dos outros, a gente não pratica a mudança por vezes no nosso dia a dia. Falar é fácil, diz o ditado. Então que se comece pela academia. E que sejamos propositivos. É fácil ser oposição a esse governo. Desculpa, é fácil. O que não falta é motivo. O que precisa ir além da crítica? Formatar propostas. Formatar projetos viáveis, exequíveis, mobilizadores, que alcancem diferentes segmentos da sociedade, que não sejam rapidamente taxados de esquerda ou direita, isso não importa. Ideologizar o debate ambiental é algo descabido. Quem o faz por ignorância ou má fé? Não é possível dar sustentação a esse mimimi ideológico partidário. E aí temos uma questão importante, emergencial do Brasil, que diz respeito à Amazônia. Fato. Fundo Amazônia paralisado, porque os financiadores que doam seu dinheiro, mas não definem a aplicação, que está a cargo de um comitê organizador do fundo e que tem a gestão do BNDES. Não ameaça a nossa soberania? Não há qualquer irregularidade? Não há qualquer escândalo? O contrato está sendo respeitado rigorosamente, já passou pelo crivo do TCU e pelo pente fino que os países de origem, Noruega e Alemanha, ninguém rasga dinheiro, muito menos euro. Esse derrame de mais de 3 bilhões de euros, 3 bilhões de reais é a equivalência, que foram aportados para o Fundo Amazônia, eles lá cobram. Como é que está sendo usado e de que jeito? O fundo está paralisado. Moral da história, temos um problema logístico. O governo que quer mudar no fórceps as regras do Fundo Amazônia para que o dinheiro seja usado para financiar, indenizar proprietários rurais situados em áreas de proteção e quer ter controle absoluto das decisões do fundo, do comitê organizador, não encontrou o consentimento de Noruega e Alemanha, congelaram os repasses. Tivemos concomitantemente a isso, tem método aí, eu quero descrever o mosaico, uma coisa está conectada com a outra. Fundo Amazônia é congelado, não repasse de mais de 150 milhões de dólares do governo alemão para outro destino. Nós temos um desmatamento crescente e não faltaram alertas do sistema DT para o IBAMA, porque isso vem acontecendo desde 2004. Os alertas foram dados. Mas o IBAMA, no primeiro semestre, não deu a devida atenção. Deixou o barco correr. Veio o alerta de desmatamento de junho e julho, e o governo controlador não gostou da repercussão dos dados e resolveu assassinar o mensageiro, decapitar a honra, a credibilidade e o prestígio do Dr. Ricardo Galvão. E a comunidade científica, isso é papel também da academia, deve refutar peremptoriamente, vou até usar uma palavra forte, refutar, rechaçar peremptoriamente qualquer tentativa de qualquer nível de governo de fazer prevalecer a ciência da opinião, a ciência do achismo em relação ao pedigree acadêmico de pesquisadores do nível de excelência que o Brasil tem, e o INPE construiu essa reputação. Temos o mito do AAA, Andes, Amazônia, Atlântico. Entende-se que o sínodo dos bispos que vai acontecer no segundo semestre, olha o Papa Francisco aí, tentando discutir eticamente o uso da terra para quem
é historicamente vinculado à terra, espiritualmente vinculado, culturalmente vinculado, fisicamente vinculado. Eles têm direito de discutir entre eles isso. Esse evento é tido como absolutamente subversivo. Ele afronta interesses que, segundo o lado militar que está no poder, ameaça a soberania, ameaça o projeto do governo para a região. E esse projeto não é impedir desmatamento, não é prestar atenção nos dados do INPE, não é ouvir a comunidade científica, é outra coisa. E essa outra coisa afronta a crise climática. Somos o país do mundo único, com nome de árvore. Somos o país do mundo com a maior floresta tropical úmida. Somos o país do mundo com o maior estoque de terra fértil pronta para o plantio, sem precisar derrubar uma árvore sequer. Somos o país do mundo, talvez o único, com 50 milhões de hectares de pasto degradado. E que está ocioso, não tem política pública para reaproveitar essa área enorme. Somos o país do mundo que detém o maior estoque de vida vegetal ou animal catalogada pela ciência. A vida em abundância, parafraseando Cristo, está no Brasil. Quem faz pesquisa, quem é cientista e na sua área de atuação tangibiliza uso da água, uso do solo, questões climáticas, da biodiversidade ou o que seja, tem a obrigação moral de se dar conta de que tempo é esse, quais são as ameaças à nossa espécie, qual é o legado que pretendemos deixar para os que vierem. Tudo isso tem especial significado nesta instituição. Pioneira, tão representativa, tão importante do ponto de vista de produção de conhecimento, de ciência. Eu fico feliz de estar aqui para poder apenas reverberar o que vocês já sabem, porque eu não sou daqui. Contamos com a FRJ para o resgate de um projeto que precisa fazer sentido ético, espiritual, econômico e político. A agenda está posta. O que falta para cumprir? Pergunta para o curso, número 1. Obrigado pela atenção. Alô. Gente, nós vamos já passar para as perguntas, que a Miriam e a Aline vão passar o microfone. A gente vai fazer uma rodada de perguntas curtas de 2 minutos. Enquanto vocês se organizam, eu gostaria de convidar a reitora Denise Pires para uma saudação. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Tatiana. É com muita satisfação que eu vejo essa sala lotada para discutir uma questão que é simplesmente fundamental para o futuro da nossa espécie. Toda espécie, para quem não é da área biológica, como a minha, toda espécie tende à extinção, inexoravelmente. Mas a espécie humana, ela está acelerando muito esse processo. E eu digo isso muito triste, porque o Homo sapiens, desde que ele surgiu na Terra, ele passou por várias etapas muito complicadas, aquelas etapas nas quais ele tinha que lidar com os fenômenos da natureza e ele não os entendia. E dizia que eram, portanto, fenômenos sobrenaturais, explicados por forças sobrenaturais. E assim foi evoluindo o homem até o surgimento da escrita. E eu tenho lembrado, hoje pela manhã tivemos uma belíssima aula magna lá no campus da cidade universitária, proferida pelo professor Marco Lucchesi, muito inspiradora. Hoje pela manhã eu lembrei, e agora eu lembrei também do mito da caverna de Platão. Então, obrigada, Suzana, pela sua palestra, obrigada, Eduardo, obrigada, André. Eu não tenho dúvida de que a agenda está posta, é um colapso ambiental. Os 17
OSDs devem estar na agenda da UFRJ. Durante meu discurso de posse, eu falei que devemos caminhar na direção do carbono neutro nessa universidade. Sabemos que não atingiremos em várias gerações, infelizmente, mas temos que seguir algum caminho. E a agenda tem que ser essa, eu não tenho dúvidas. Há cerca de 10 anos, eu iniciei um trabalho com populações ribeirinhas na Amazônia. Então, eu trago, por último, um testemunho, que é um testemunho dramático, porque ele mostra que o negacionismo ele precisa ser combatido. Eu acho que a primeira coisa é essa, né? O papel da ciência, do método científico, que se sistematizou há cerca de 500 anos. Então, nós não estamos falando de uma questão de ontem, né? Então, tem que estar na agenda combater o negacionismo, e a academia deve fazer isso. Nós não vamos mais nos encastelar. Eu disse ao jornal O Povo de Fortaleza há pouco tempo, nós não vamos mais fugir, nós temos que enfrentar esses desafios. Bom, então, há cerca de uma década, eu descobri que os poços artesianos da Amazônia estavam mais de 90% contaminados, porque essa questão do sanitarismo básico, de básico ele não tem nem quem luta para que ele exista. Não existe, né? Então, são populações vulneráveis, que vivem com a qualidade da água péssima. E, na semana passada, eu tive a grande honra de ser convidada para proferir aula magna na Universidade Federal de Rondônia. A Universidade Federal de Rondônia, ela tem 8 campi no estado de Rondônia. É a única federal naquele estado. E a distância entre um campus e outro pode chegar a 1.000 quilômetros. Há muito pouca ciência acontecendo ainda em Rondônia, mas esse pouco que existe de produção de conhecimento está acontecendo nas universidades, nos campi da Universidade Federal de Rondônia. Eu peguei o avião aqui no Rio de Janeiro e o clima estava ótimo, não havia turbulência, o que não é comum, né, quando a gente sobrevoa a região amazônica. Então, o céu estava estrelado até eu chegar próximo à cidade de Porto Velho, quando uma névoa podia ser vista pela janela do avião. E eu pensei, bom, a turbulência vai começar, a umidade tão característica dessa região, que, apesar de estar na época da seca, pode ser vista aqui do avião. Achei que eram nuvens. Não eram nuvens, era fumaça. Quando eu saí do avião, eu senti o cheiro de fumaça. E fiquei o dia inteiro submetida à fumaça. E a população daquelas cidades está submetida à fumaça. Então, não precisam os radares do INPE. Basta sobrevoar a Amazônia para a gente ver como está a degradação daquela região. Basta descer do avião e vocês vejam, a minha voz, ela está um pouco acometida, porque, apesar de não ser uma pessoa alérgica, eu passei o sábado sem conseguir falar, precisei começar uma medicação. Imagine as crianças que são criadas naquela região. Então, eu lembro do mito de Platão, porque está muito difícil a gente falar para as pessoas que estão lá na caverna que a realidade não é aquela. Precisamos tirar as correntes e tirar essas pessoas de dentro da caverna. E essa deve ser a nossa agenda. Falar, quanto mais, melhor. Obrigada, Tatiana Roque, pela organização desse excelente curso. É fundamental que a universidade discuta esse e outros assuntos palpitantes para a sociedade brasileira e para o mundo. Nós precisamos protagonizar mais a questão climática, pelos motivos todos que o André colocou e que eu concordo. O Brasil ele não pode continuar se apequenando nessa questão e perdendo riquezas que são, sabe, Eduardo, o que é ser pobre e o que é ser rico, né?
aquela população é pobre ou nós somos pobres? Então, esse Homo sapiens, que virou Homo sapiens sapiens, e Homem sapiens sapientíssimo, ele anda se distanciando muito do que é ser, ou deveria ser, uma espécie humana capaz de pensar e agir no sentido de diminuir desigualdades, de melhorar o convívio, de ter uma terra melhor para as futuras gerações. Infelizmente, o que nós estamos fazendo é acelerar a nossa extinção. Obrigada a todos. Nós não vamos nos calar, com certeza.